Boa tarde, amigos, tudo bem com vocês? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos buscar a presença de Deus, a face do nosso Senhor. Que a bênção de Deus esteja sobre a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Hoje é quarta-feira, dia de clamar pela família, clamar e se encher da graça e da bênção de Deus, amém? Eu peço para os irmãos, fiquem atentos ao culto de hoje, vamos adentrar agora em oração. E assim que começarmos a oração, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, esqueça dos problemas que tentam atrapalhar você, que tentam tirar você do caminho de Jesus, ainda que as circunstâncias tentem fazer você desanimar. Confie no Senhor seu Deus e Ele fará tudo além do que nós pedimos ou até mesmo do que nós pensamos, amém? Se você pensa benefícios para a sua casa, se você pensa em benefícios para a sua família, fique tranquilo, porque o que Deus tem é bem melhor do que você pensa, amém? Se você pensa em crescimento, não se preocupe, porque nós crescemos primeiramente dentro do coração de Deus, e aí o Senhor nos faz crescer diante dos homens, amém? Cresça diante de Deus e a sua vida sempre será uma bênção em nome de Jesus, amém? Vamos buscar a face do Senhor, vamos fechar os nossos olhos, coloque a mão no seu coração, e por isso agora nós começamos a orar, pedindo: Deus, venha meu Pai por intermédio destas orações que nós a Ti fazemos, ajuda-nos, ó Deus, a estar no caminho santo, no caminho, ó Deus, que diz a Tua palavra, que meu Deus, por onde o justo passa, o injusto não passará, por onde, meu Deus, nós entrarmos, o mal não entrará junto. Muitas vezes o desânimo, o fracasso, as tristezas da vida nos fazem pensar em desistir e desanimar, mas o Senhor jamais deixa aqueles que te buscam, pois todos os que buscam ao Senhor não têm falta de nada. São quantas as pessoas que, meu Deus, limitadas estão por esses dias, enfrentando dificuldades de todo tipo, dificuldades, ó Deus, na vida, meu Pai, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, com os pais, meu Deus, enfrentando adversidades no que diz respeito, ó Deus, até mesmo a sua vida financeira, e isso tem abatido, tirado as forças, tirado a alegria de muitas pessoas. Até mesmo, meu Deus, vemos relatos de tantas pessoas dizendo que estão depressivas, que estão preferindo a morte do que a vida. Pai, não permita que os nossos corações se percam, não permita que os nossos corações sejam levados, ó Deus, pelas intenções e nem pelas circunstâncias as quais vivemos hoje. Cremos no impossível, e porque cremos no impossível, nós pedimos a Tua mão forte que se estenda sobre nós. A Tua palavra nos ensina que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, Ele descansará. Pai, eu quero estar descansando debaixo de Tuas asas, eu quero estar, meu Pai, coberto, eu quero estar, meu Pai, ligado contigo, eu quero, meu Deus, passar, meu Deus, a eternidade com o Senhor, mas para que a salvação, meu Deus, venha para a minha vida, para que a salvação adentre a porta da minha casa, o primeiro, meu Deus, a crer sou eu. Por isso eu te peço, Pai, molda a minha casa segundo a Tua palavra de Jeremias. Jeremias disse no capítulo 18, que, meu Deus, o homem, meu Deus, é como o barro na mão do Senhor, que precisa ser moldado como um oleiro molda o seu vaso. Meu Deus, molda a nossa família. Tem pessoas que já não têm forças, não querem, meu Deus, mais lutar, não conseguem enxergar, ó Deus, a partir do momento que as brigas, as discussões começaram. Muitas pessoas, ó Deus, já não têm forças para orar pelo seu casamento, já não tem força para orar pelos seus filhos, meu Deus, não tem força sequer para trabalhar. Então por isso nós te pedimos, nos ajuda, Pai, ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a entender, ó Deus, a Tua vontade. Sabemos que, meu Deus, nada acontece debaixo deste céu e em cima dessa terra que não for por Sua vontade.
Existem caminhos que o homem escolhe, caminhos, ó Deus, que nos levam à perdição eterna. Que sejamos guiados pelo Espírito Santo, que sejamos guiados pela Tua Palavra, que não sejamos guiados mais pelas coisas que o mundo pode nos dar, porque o Seu nome, ó Deus, é o que nos faz crescer e nos fortalecer a cada dia que passa. Pai, estenda as Tuas mãos, estenda as Tuas mãos poderosas, para nos livrar, ó Deus, das cercas do diabo, porque o diabo tem cercado, ó Deus, com palavras odiosas, com pensamentos, com atitudes, ó Deus, contrárias. Os inimigos se levantam, mas o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é aquele que guarda, meu Deus, o Teu povo, aquele que guarda a nossa vida. Ele não dorme, Ele sempre está acordado e disposto. Pai, não permita que nossos olhos venham fraquejar, não permita que nossos braços desanimem, não permita, meu Deus, que venhamos, ó Pai, viver o desânimo. Queremos estar ligados em Ti, ligados na Tua Palavra, em comunhão, a comunhão que produz em nós confiança. Queremos ter comunhão contigo, ainda que vejamos os nossos filhos, ainda que vejamos, ó Deus, nossos parentes, a nossa parentela vivendo longe de Ti, nos faça confiar mais e mais, porque chegará o dia que veremos um a um se rendendo ao Senhor, se rendendo à Tua graça, se rendendo às Tuas benevolências, se rendendo, ó Deus, ao grande amor a qual nos amou e nos ama. Pai, ajuda-nos a ter a nossa família nas Tuas mãos, a estar, ó Deus, ligado na Tua Palavra, ainda que tudo colabore contra, ainda que tudo colabore, meu Deus, contrariando a fé, nós permanecemos no Senhor, permanecemos ligados em Ti, meu Deus. E eu aproveito deste momento de oração e abençoo, meu Deus, todas as pessoas desta cidade, as famílias. Eu abençoo, meu Deus, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham de todo o estado, do Brasil, meu Deus, pessoas que estão, meu Pai, sofrendo, que estão passando todo tipo de dificuldade. Meu Deus, alcança-nos, faça a Tua obra, o Teu milagre no nosso meio. Eu creio, meu Deus, que nós não podemos nos contentar com nossa vida espiritual. Nós precisamos todos os dias buscar da Tua Palavra. Pai, ajuda-nos, ensina-me, meu Deus, guia-me a minha vida para transmitir a Tua Palavra, para alcançar os corações daqueles que estão necessitados e os corações que agora o Senhor está abrindo para a Tua Palavra. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus venha se manifestar em todas as casas. Se você crê, diga amém, diga graças a Deus, e que assim seja, no nome de Jesus Cristo. Vamos aplaudir o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, gente? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Podem se assentar, tome seu lugar, você que está aqui na igreja. Nós que estamos aqui pregando o Evangelho, hoje, quarta-feira, dia de falar da família, dia de buscar a Deus em favor da nossa casa. Nós estamos localizados na rua Guarani, no número 1040, bem no centro de Pato Branco. Você pode também, você que nos acompanha através do canal do YouTube, através do Facebook, você pode também estar nos acompanhando pelo Instagram, está passando para você aí as nossas redes sociais, e você pode estar aí sendo abençoado. Eu espero que hoje nós possamos ser abençoados com a palavra que Deus colocou no coração do pastor. Eu quero comentar com vocês sobre contentamento. Vamos pensar no intuito de contentamento. Contentamento é quando você chega a um êxtase, você está contente o suficiente a respeito de alguma coisa ou a respeito de alguém. Amém, gente? E eu queria comentar sobre o contentamento espiritual. Quando nós estamos, vamos dizer assim, contentes o suficiente com aquilo que já temos, já percebeu que nós paramos de buscar depois que a gente acha que já chegou num ponto suficiente?
Já percebeu isso na sua vida? Quando a gente chega a certo lugar, quando a gente chega a um patamar que nós buscávamos em outro tempo, nós às vezes até, vamos dizer assim, estacionamos a nossa fé, estacionamos a nossa vida com Deus. E quando falamos de família, nós sabemos que família tem problemas, não tem? Tem ou não tem problemas? Os problemas são só quando antes de você conhecer Jesus, ou depois que conhece Jesus também tem problemas? Também tem problemas, mesmo depois que você anda com Cristo, mesmo quando você está passando a sua vida com Jesus, como o próprio Senhor nos ensinou, dizendo, né? No mundo tereis aflições, as aflições vêm para todas as pessoas, e também o apóstolo Tiago, ele disse que as aflições se cumprem na vida de todos os irmãos no mundo espalhado aí. Então todas as famílias têm problemas, por mais que a sua família esteja bem, seu casamento seja uma bênção, seu cônjuge seja uma bênção, seus filhos sejam bênção, diga amém, gente, sejam bênção na sua vida, mas talvez você tenha familiares, irmãos, irmãs, talvez o pai, a mãe, avós que ainda não conhecem a Cristo, que não conhecem a Jesus, e por esse motivo eu acredito que você talvez seja triste por isso. Você é triste por saber alguém da sua família, um familiar seu que não conhece Jesus? Você fica triste por isso? Eu acredito que todos nós passamos por isso, e nós temos que aprender a lutar por eles. E eu acredito que a grande maioria dos cristãos, ele procura buscar primeiro por si, encher a sua vida, e depois que estar cheio, ele vai buscar arrebanhar a sua família para conhecer o Deus que você serve. Você lembra da sua conversão? Quando você aceitou Jesus? Quando aceitamos a Jesus, eu posso falar por mim, a minha vontade era pregar a palavra para todo mundo que eu achava. Eu pregava a palavra na igreja, eu pregava a palavra, o pastor estava pregando, acabava o culto, ia conversar com os irmãos no culto, pregava a palavra, ia para o trabalho, pregava a palavra de Deus, ia no almoço de família, falava da palavra de Deus. Alguém já passou por isso? Aquele momento que você está crescendo, evoluindo com Jesus, e algo muito sério acontece quando a gente vai deixando o tempo vir, e nós vamos parando, vamos diminuindo, nós vamos, talvez eu possa até dizer, é até uma estafa espiritual, a gente vai ficando meio desanimado. Você já ficou triste por lutar por alguém e não ver mudança dessa pessoa? Já ficou? Pastor, puxa vida, já me entristeci em lutar pelo filho, lutar pela filha, lutar pelo marido, pela esposa. Pastor, é uma luta constante, e verdadeiramente são lutas difíceis de pleitear, mas eu queria que você tivesse noção do que eu vou pregar para você entender o seguinte: nós nunca podemos estar contentes ao que diz respeito a buscar a Deus, a orar, a meditar, a estar na casa de Deus. Temos que sempre querer mais, amém? Você pode falar comigo? Eu sempre preciso querer mais. Se você tem orado bastante, fala: Deus, eu estou orando pouco, eu preciso orar mais. E sempre mais, porque quando você cai num comodismo, aí a gente entra na palavrinha que o pastor quer comentar hoje, o contentamento. Quando nós nos contentamos de como estamos, nós deixamos de buscar. Se você busca muito tempo por alguém e esse alguém não muda, chega uma hora que você cansa. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Chega um momento que a gente cansa, chega um momento que a gente fala: quer saber de uma coisa? Eu vou parar porque eu faço e não muda. Deixe que Deus faz a obra. Alguém já viu alguém falando isso? Ou você já falou isso? Eu acredito que você já deve ter passado por isso, e eu digo para vocês que é natural acontecer isso para quem se afasta de Deus. Quem está perto de Deus acredita, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Por isso nós temos que aprender a não nos contentar de como estamos. Você aprendeu bastante? Aprenda mais. Dizem um dito popular, já ouviu esse dito assim? Nós aprendemos e morremos sem aprender nada, né? Fala até diferente, mas eu não vou falar aqui como que as pessoas comentam. Tem gente que aprende e vamos chegar no fim e aí não vamos ter aprendido tudo. Então nós precisamos sempre estar melhorando ao que diz respeito à fé, ao que diz respeito a buscar pela nossa casa, porque sempre, até aquelas pessoas que você fala assim: puxa vida, olha que vida boa tem meu irmão, que vida boa tem minha família, olha que bênção que é minha casa, mas você não sabe como que é aquele coração.
Às vezes aquele coração está perdido, o diabo está quase conseguindo levar aquela pessoa e você não está percebendo. Pensando nisso, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Gente, é muito importante nós levarmos em consideração o livro de Josué 1:8, que o nosso amigo Josué, ele tinha acabado de passar por uma triste decepção. Antes de eu fazer a leitura, eu vou falar com você. Aliás, vamos fazer a leitura? Todo mundo já encontrou? Eu acho que todos já encontraram, né? Josué 1:8, diz assim, ó: não se aparte da tua boca o livro desta lei, dessa palavra, antes faça o quê? Medita nele dia e noite, para que tenhas o que, gente? Cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Vamos parar aqui e olha um pouquinho para o pastor, deixa eu explicar uma coisa. Josué, ele tinha acabado de passar uma decepção, e inclusive o Senhor Deus estava aqui o animando. Você já foi animado por Deus? Deus já te animou alguma vez? Pastor, tinha dias que eu pensei que não sobreviveria, mas Deus foi meu suporte, Deus foi a base que me deu força para continuar. E Deus tentando levantar, motivar o Josué, ele fala o seguinte: ô Josué, o negócio é o seguinte, Moisés partiu, infelizmente você não vai vê-lo mais com vocês, mas eu vou dizer para você que se você ficar na palavra, eu vou ser com você, assim como eu fui com Moisés, amém? E o versículo 8 nos traz uma chave importante, que Deus disse: eu fui com Moisés, vou ser contigo, mas Deus fala para ele: olha, se você meditar dia e noite na palavra. Quando eu leio isso aqui, claro que nós entendemos dia e noite é sempre estar buscando, mas eu consigo entender que meditar dia e noite significa também dias bons e dias maus. Existem dias que nós estamos propensos a buscar a Deus. O que é estar propenso? Você já acordou com vontade de orar? Já? Nossa, pastor, eu fui orar, foi tão gostoso, a oração, a presença de Deus, amém? Orei buscando o Espírito Santo, amém, gente? E aquilo, sabe, floresce, mas tem dias que você acorda com vontade nenhuma. Tem dias que você tem situações, como dizem um dito popular, tem dias que parece de noite. Tem dias que parece que nada clareia, tem dias que parece que nada vai dar certo, que nada vai funcionar. No entanto, você vê que Deus tem um cuidado de falar, tanto durante o dia quanto durante a noite. Mesmo nos tempos fáceis, busque a Deus. Sua vida está uma bênção? Pastor, estou prosperando, estou cheio de saúde, amém, gente? Vocês estão com fé ou não? Está com fé ou com pouca fé? Então nós temos que compreender, para aí, mas eu tô olhando para as coisas no natural, e não é no natural que nós temos as vitórias vêm no natural também, mas primeiramente as nossas conquistas, elas vêm no mundo espiritual. Uma pessoa que aprende a meditar na palavra, ela procura guardar a palavra de uma forma que ela não se corrompe por causa das condições que elas estão vivendo. Veja que Josué estava passando um tempo difícil, e ele precisou de fazer o que, gente? Um esforço. E Deus fala para ele: Josué, eu só quero que você aprenda a fazer o seguinte, estando em tempos maus ou tempos bons, aprenda a buscar na minha palavra, porque eu sempre vou trazer para você algo que vai te aliviar, algo que vai lhe ajudar, algo que vai lhe dar até um empurrão para você chegar mais perto da bênção de Deus, amém? Josué 1, versículo 3, olha o que Deus disse para Josué, foi de propósito aqui que eu falei o versículo 3 agora, diz assim, ó: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, leia junto comigo, vô-lo tenho dado, como eu disse para quem, gente? Como eu disse para Moisés. Olha para o pastor e dê atenção que eu vou falar. Quando Deus veio falar com o Josué, ele fez algo muito sério. Primeiramente, só para você entender essa primeira parte, Deus vem para animar Josué. Só que quando ele vem para animar o Josué está, vamos dizer assim, ele está arrasado. Você já ficou arrasado por conta de você lutar, porque eles passaram 40 anos, preste atenção no que eu vou falar. Quantos anos que eles passaram juntos no deserto? 40 anos.
40 anos, irmão, lutando para alcançar um objetivo. Qual que era o objetivo deles? A terra prometida. Vocês estão ninjas, vocês estão tudo inteligente, é isso mesmo, é bom ter a palavra no coração. Então, por terem esse objetivo, eles passaram tantos anos até chegar nessa terra, e quase a hora de entrar na terra prometida, a Bíblia fala que o líder morreu, que era o Moisés. Josué contristou-se. Só que uma coisa que eu digo para você: por mais que você tenha percas, por mais que você tenha sofrimentos, por mais que você sofra adversidades no meio do caminho, eu vou dizer para você que Deus sempre vai trazer uma palavra para te levantar. E a palavra não só para levantar, mas Ele te traz também uma promessa. Uma promessa é o quê? Eu vou lhe fazer dias melhores, eu vou lhe dar dias que vai te trazer para você uma alegria muito maior do que a tristeza que você está vivendo. Diga amém. E ele fala isso para Josué: Josué, onde você pisar nessa terra vai ser tua. Você entende nisso? Que não era ele sair correndo na rua pisando na terra. Você entende disso? Sim ou não? Ele não tinha que sair correndo e pisar. Claro que temos a fé, colocar a planta do pé ali que será nossa, em nome de Jesus. Mas eu digo para você que Josué recebeu uma ordem: olha aqui, Josué, eu vou estar com você. Em qualquer lugar que você botar o seu pé, eu vou lutar por você. Onde você estiver, se você tiver que ir no médico, lá no médico eu vou estar com você. Você vai botar teu pé lá, eu vou estar contigo. Você vai fazer um exame sério, não se preocupe, eu vou lá com você e vou botar o pé junto contigo lá. Diga amém. Então o que Josué está recebendo? Além de um ânimo, ele está recebendo uma promessa de que o Senhor lhe daria também toda aquela terra. Agora eu te pergunto para você uma coisa: com uma promessa dessa, você se animaria? Se animaria ou não? Então se anime agora, porque isso é para mim e para você. Josué escutou isso lá 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Agora nós escutamos isso hoje, e posso dizer para você o seguinte: quando falamos, irmão, de possuir a terra, vamos pensar o seguinte: a terra que nós esperamos é a terra que está nesse mundo aqui, irmãos? É bom ter posses aqui? É bom alcançar benefícios deste mundo também? Os benefícios que eu digo desse mundo, não o mundanismo, mas de você viver bem, de ter posse, de ter seu carro novo, diga amém, né? De ter seus terrenos, suas casas alugadas, amém? Né? De você ter a sua loja, isso não é errado, isso é muito bom. Mas eu quero que você entenda o seguinte: que nós caminhamos para viver numa terra chamada Nova Canaã. E essa Nova Canaã mora onde? Que é, na verdade, é a Nova Jerusalém, perdoe, né? A Nova Jerusalém é a morada do céu. E lá no céu, meu irmão, posso dizer para você que aquela terra um dia os nossos pés irão pisar. Você crê nisso? E você pensando nisso, você não pensa em também ter o seu pai lá pisando junto com você, sua mãe pisando junto com você naquela terra prometida? Você não pensa também em ter os seus filhos pisando naquela terra prometida? Amém? Amém, gente? O pastor está pregando tão mal assim, gente? Pode dormir não. O pastor está pregando legalzinho aqui? Então acorda aí, não deixa o diabo te enganar. O diabo engana a pessoa, meu irmão, às vezes até num piscar de olhos o diabo te engana. Faça um esforcinho. Quando as pessoas estão passando por adversidades, são problemas da vida, elas acabam esquecendo da promessa. Se a tua família, o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, eles estão talvez perdidos no mundo ainda, fique tranquilo, porque Deus te deu uma promessa que onde você pisar, a terra seria sua. Pastor, mas espera aí, eu não estou falando de posse física, eu estou falando da terra da oração, de clamar, de buscar Deus. Eu estou aqui clamando, o Senhor disse que o Senhor seria comigo, e eu quero a minha família com Jesus, eu quero a minha casa andando com Deus. Só que vale ressaltar isso aqui, que Deus deu essa promessa para Josué, e Josué foi viver a vida dele. Posso te contar uma coisa? Quando você recebe algo da parte de Deus, e você vai vivendo, esquecendo daquilo que Deus te prometeu, você chegará um dia que vai poder talvez ouvir isso aqui, Josué 13, versículo 1. Eu vou pular aqui um tanto quanto bastante, eu posso dizer assim, da história de Josué, mas em Josué 13, versículo de número 1, diz assim, era porém Josué já o que, gente? Já velho e entrado em
dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Deixa eu explicar uma coisa para você. Quando Deus fala com Josué, foi depois de um longo tempo de batalhas. Eu quero dizer para você o seguinte: Josué foi um vencedor. E eu digo para você que um dia o Senhor disse assim, aquele que vencer receberá a coroa da vida. Quem crê, diga amém. Qual vai ser a maior vitória nossa que nós podemos alcançar? A salvação, não é? A maior vitória que uma pessoa possa alcançar nessa vida terrena é poder terminar nela e receber então a sua salvação. Só que veja que Josué, ele é alertado por Deus no início da sua caminhada. Porque veja que Josué, ele só ficava debaixo das ordenanças que vinha de Moisés. Moisés ordenava a palavra dizendo: olha, vamos fazer assim, hoje vamos andar tantos quilômetros, hoje nós vamos fazer isso, hoje vamos fazer aquilo, e foi 40 anos assim. Agora chegou o momento que o Josué, ele tomou a frente daquela casa. Entenda bem que eu vou falar, quando eu falo tomar a frente daquela casa, é na questão espiritual. Quando você toma a frente, Deus, eu vou lutar pelo meu marido, eu vou lutar pela minha esposa, eu vou lutar pelos meus filhos, eu vou lutar pelos meus irmãos, eu vou clamar a Deus e eu não vou perder nenhum deles. Diga graças a Deus. Quando ele estava recebendo essa autoridade, ele disse: fique tranquilo que onde você for eu estou com você. Fique tranquilo que onde você estiver, eu estarei junto com você, eu vou te ajudar. Ou seja, a promessa era que, além de receber as bênçãos de Deus, ele não lutaria sozinho. Então eu quero perguntar para você: você acha que luta sozinho? De verdade, quem se sentiu sozinho? Vou levantar minha mão aqui, eu já me senti sozinho. Mas mesmo como pastor, sim, porque o pastor também é homem, e também é sujeito aos ataques, às dificuldades que todo ser humano pode passar. Só que eu creio numa promessa, em algo que Deus diz, que tem dias melhores por vir, tem coisa grande para acontecer em nossas vidas. Só que para isso acontecer, eu preciso não me esquecer e praticar o que o Senhor me disse: onde eu colocar a planta do meu pé, será teu. Então olhamos nesse sentido da fé que essa palavra nos traz, nos faz entender assim: peraí, se eu ganhei se Jesus ganhou a minha vida, agora é um compromisso meu ganhar mais terra. Qual terra que eu estou falando? Sua família. Lembra que um dia o Senhor trouxe uma parábola do semeador? Lembra que ele usou a terra? Lembra ou não? Que ele disse: a semente caiu nos pedregais, a outra semente caiu nos espinhos, outra semente caiu na boa terra. Diga amém. O que ele queria dizer? A palavra de Deus entrando no coração aberto. Seu coração tem que ser a boa terra, amém? E a terra que Deus quer dar para você é o coração do teu marido, o coração da tua esposa, o coração dos seus filhos, dos seus irmãos. Diga graças a Deus. Todos os parentes, quando eu falo da parentela, é todos: é o tio, é a tia, é a avó, é o irmão, é todos. Ganhar todo mundo para Jesus. Ele disse para o Josué: ô Josué, que negócio é esse, rapaz? Eu dei para você toda a terra, mas você deixou muita gente para trás. Você entende o que eu estou dizendo? Pastor, a conotação leva a outro lugar, mas eu quero que você interprete isso espiritualmente na sua vida, na sua família. Tem gente que está chegando os cabelinhos brancos, e você percebe, meu irmão, que muita coisa deixou de ser feita. Quem consegue olhar assim também: pastor, quanta coisa eu deixei de fazer, quanta coisa eu podia ter feito se eu não tivesse sido, perdoe a expressão que eu vou usar, entenda bem, ignorante na fé. Se eu não tivesse sido uma pessoa dura comigo mesmo, se eu não tivesse vacilado na fé, eu poderia ter ganhado mais pessoas para Jesus, eu poderia ter ganhado a mamãe, o papai, o irmão, a titia, todo mundo. Mas nós muitas vezes recuamos. E eu vou falar para você que algo muito sério a respeito do que agora, a partir de agora, a mensagem vai criar um outro lugar. Vamos abrir nossa Bíblia bem rapidinho aqui, lá em 2 de Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, lá no capítulo 4, versículo 13. Segunda carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, a 2 Coríntios, que é o livro, capítulo 4, versículo 13. Acharam?
Não? Então o pastor espere você encontrar. Acha lá. Deixa eu só ver uma coisa para não falar para vocês. Versículo de número 2 Coríntios 4. Acharam aí, gente? Capítulo 4. Deixa eu só pegar o versículo aqui. Vamos pegar o versículo. Deixa eu pegar o versículo chave aqui, só um minutinho para não falar para vocês, senão a gente vai ler muita coisa. Vamos pegar só o 13 mesmo, e aí o pastor abre aqui o entendimento. Versículo 13. E temos, portanto, se você pode ler comigo, por favor, o mesmo espírito de fé. Como está escrito? Você pode ler, por favor? Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. O Paulo ele está trazendo aqui para a igreja de Corinto, que ele estava dizendo a origem da pregação dele. A pregação do apóstolo Paulo, a vida do apóstolo Paulo era baseada em quem, gente? Em Jesus. E ele está falando, gente, eu acreditei, eu acredito no Senhor Jesus Cristo e por isso tenho feito o quê? Tenho falado. Posso lhe fazer uma pergunta? Já fiz essa pergunta hoje, vou perguntar de novo. Você já orou por alguém, já clamou por alguém e você desanimou por ela? Sim ou não? Pastor, puxa vida, é verdade, eu já desanimei dessa pessoa, já desanimei daquela causa que eu lutava e parei. O Paulo está dizendo, gente, eu quero que você interprete o que eu vou falar. A igreja estava se levantando contra o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo estava dizendo, gente, a minha pregação é baseada em Jesus. Veja que tem muitas vezes que nós somos colocados entre a fé e a razão. É ou não é verdade? Sim ou não? Somos colocados entre a fé. Ou eu uso a fé, que é a certeza das coisas do que, gente? Que se espere, a certeza das coisas que se não vê. Ou eu uso a fé, mesmo não vendo, mas crendo, porque nós somos daqueles que creem para ver, não veem para depois crer. Nós temos que primeiro crer para depois ver o milagre acontecer. Por que o Paulo fala isso? Se ele está dizendo com toda a autoridade de fé, eu creio no que prego para vocês. Muitas vezes nós não possuímos a terra a qual Deus nos deu, porque nós não estamos crendo naquilo que Jesus nos ensinou, naquilo que Ele tem nos dado. E uma coisa que também vale dizer, que o apóstolo Paulo falava sobre isso para a igreja, a uma igreja que já estava crescendo, estava amadurecendo, porém, eles ainda estavam esquecendo que o foco sempre é quem, gente? É Jesus. Se nós começarmos a olhar para a razão, pastor, olha, faz 10 anos que eu luto com o filho, fazem 20 anos que eu luto com o filho, fazem 30 anos que eu luto com o irmão, com uma irmã. Eu vou falar para vocês, eu passei por uma igreja, isso já tem quase 8 anos, passei por uma igreja, e nessa igreja, eu me lembro que tinha uma senhora que falava, pastor, eu preciso muito da ajuda do Senhor. Eu falava, sim, mano, estou aqui, vamos orar, vamos clamar a Deus. E nós orávamos pelo filho dela, e o filho dela já tinha 40 e poucos anos, dentro de casa, alcoólatra, enfim, todo tipo de coisa ruim essa família vivia, e essa mãe sempre estava na casa de Deus, buscando, clamando, pedindo ajuda, e Deus não trazia resposta de acordo com o que os nossos olhos queriam ver. E um dia eu falei, irmão, eu vou na sua casa, posso fazer uma oração para o seu filho, já que ele aceita que eu vá lá? Eu vou lá, vou orar, vou clamar a Deus. Chegamos na casa, aí eu comecei a perceber a forma que a mãe tratava o filho. A mãe tratava um filho igual o que, gente? Igual um bebê. Não, filho, a mamãe faz 40 e poucos anos. Aí eu falei assim, irmã, a senhora não quer me adotar não? Falei, a senhora não quer me adotar? Porque se a senhora quiser me adotar, eu ficaria muito bem sendo filho da senhora. Mas por que, pastor, o senhor falou isso? Porque ela estava fazendo com que o demônio não saísse da vida do filho. Como assim, pastor? Verdade. Porque a maneira que ela conduzia a vida dele, mas é meu filho, mas eu tenho que cuidar, senão ele vai para bebida, senão ele vai para isso. Irmão, não é você que segura e nem repreende ninguém, meu irmão.
Você não consegue fazer a obra que só o Espírito Santo tem capacidade de fazer. Você tem capacidade de repreender o demônio. Em nome de Jesus o demônio vai embora, amém? Mas não tem como você, se você, meu irmão, é aquela questão, já viu a expressão, a vontade, é a fome com a vontade de comer. A pessoa está ali, meu irmão, bardosa, não tem alguém que seja firme com aquela pessoa, você nunca vai ganhar aquela terra, sempre você acaba se acomodando. Não é o que o pastor está falando aqui hoje sobre contentamento? Às vezes a gente está contente com o jeito que está. Ah, pastor, está difícil, mas estamos levando. Está difícil, mas Deus sabe o que faz. Não é essas conversinhas que a gente escuta? Deus sabe o que faz, e você? Ah, pastor, eu também estou andando na palavra, porque quem anda na palavra vai ver sucesso. Jesus disse que quem anda na luz não cai, quem anda na luz não anda batendo nas paredes não, quem anda na luz enxerga as coisas desse mundo, amém, gente? Vê. No entanto que quando você vê o Paulo falando, gente, eu creio nisso, meu irmão, minha irmã, a primeira pessoa a dar crédito, a crer na palavra da salvação tem que ser você. Porque se você sair, se você, meu irmão, estiver, vamos dizer assim, chegar a uma estafa, a chegar a um nível de cansaço extremo e você desanimar, como que você crê que o seu familiar, que o seu amigo, sua família pode se converter a Cristo, receber a terra prometida que é a nova Jerusalém? Como cremos nisso? Por isso que o Paulo, ele não tinha dúvidas ao pregar, porque ele sabia o Deus que ele cria, ele sabia qual era o Deus que iria fazer a obra. Você conhece a Deus? Você já viu Deus fazendo obras maravilhosas nessa terra? Já viu ou não? Ah, meu irmão, é esse mesmo Deus que quer fazer a mesma obra na tua vida, na vida do teu familiar. Mas a primeira pessoa a dar crédito tem que ser quem? Tem que ser você. Só que muitas vezes nós não temos dado crédito à palavra. Lembra que Josué escutou? A terra que você pisar é tua. A terra que você pisar é tua. Vai, pode ir, a terra vai ser tua. Só que ele disse, no final, Deus disse para Josué: Josué, você está velhinho já, e infelizmente muita coisa ficou para trás. Tem muita coisa ficando para trás, e não é por causa que Deus não quis fazer, foi porque você foi se contentando do jeito que estava, e foi assim. Já ouviram a expressão de levar a vida empurrando com a barriga? Já ouviu? Tem gente que está empurrando o casamento com a barriga, tem gente que está empurrando a sua vida financeira com a barriga, tem gente que está empurrando, pior de tudo que eu vou falar aqui agora, tem gente empurrando a sua vida espiritual com a barriga. O diabo engana qualquer um que, meu irmão, não está em comunhão com Deus. Pastor Jaime de Amorim sempre fala sobre isso, nosso pastor, dos pastores do Brasil, né, e toda a nossa igreja. Irmão, ele sempre comenta isso: quem, meu irmão, tem comunhão com Deus tem confiança. Quando você está longe da comunhão com o Senhor, você não tem confiança para poder mandar o mal embora. Você não tem força para poder lutar, continuar lutando. Pastor, está difícil, mas eu estou lutando, diga amém. Está um aperto, está isso, está aquilo, tem uma certa dificuldade, mas eu estou aqui, estou buscando, estou clamando a Deus, Deus é comigo, o Senhor vai me guardar, diga amém. Só que a grande dificuldade da grande maioria das pessoas é fazer como Josué. Deus chegou, puxa vida, quanta coisa você já deixou de fazer, quanta terra eu disse para você que seria com você, só que você não creu. Ou seja, tem muita gente andando, entre parênteses, andando com Deus, mas não em comunhão com Deus. Comunhão é você conhecer as vontades do Senhor. Eu escutei essa semana agora que passou, o SOS da Fé com o missionário, ele estava pregando, ele falou assim, não saia da escola do Espírito Santo. Alguém assistiu essa mensagem? Ele acho que foi na segunda-feira agora que passou. O missionário falava assim, não saia da escola do Espírito Santo. Quando você acha que está tudo resolvido ou não tem mais o que fazer, talvez aquele momento era a hora que o Espírito Santo ia agir e você recuou. Nós não podemos recuar. Nós não podemos. Se você olhar para a palavra, você vai perceber que uma das coisas mais importantes, pela própria palavra que o Paulo ministrava, a maneira que ele pregava, já nos faz entender que ele tinha convicção. Vamos pensar o seguinte: ele pregava em um tempo que as pessoas davam crédito para Jesus.
Davam, gente. As primeiras igrejas eram confirmadas tudo pela fé. Era trabalho na rua, pregando na beira do rio. Por onde eles passavam, passou naufrágio, passou dificuldades, mas ele não recuou o chamado que Deus deu para ele. Às vezes nós estamos recuando porque estamos contentes do jeito que está. Entenda bem, irmão, quando você não está contente com quanto você ganha, você quer ganhar mais? Você vai fazer o quê? Você vai se esforçar para ganhar mais. É ou não é verdade? Quando você não está contente, por exemplo, eu não estou contente com o armário lá de casa, da cozinha, eu vou fazer um novo, vou mandar fazer um que vai ficar uns 50 mil. Fala amém? Pela fé, ué. Né? Vou mandar fazer um aqui sobre medida, tudo chique aqui, eu vou fazer do jeito que eu gosto. Você não está contente? Já olhou para dentro da tua casa, olhou para alguma coisa que você não está contente? Já ou não? Você já olhou para a tua casa? Essa geladeira está velha, eu vou comprar uma geladeira nova. Já fez isso? Hã? Você já olhou no espelho? Já olhou no espelho? Não dá umas horas de vontade de quebrar o espelho? Eu não estou falando por causa da face, por causa da sua beleza externa. Eu estou falando por causa que às vezes nós olhamos, irmão, com desânimo para a nossa vida. E quando você desanima da fé, daquilo que Deus prometeu, porque Deus disse, Josué, aonde você botar teu pé, eu estou contigo. Naquilo que você ousadamente em mim, na minha palavra ficar, eu vou estar com quem? Eu vou estar com você. O que Josué escutou, gente? Ele estava dizendo, olha, eu recebo a bênção, de onde eu estiver Deus vai estar comigo, a bênção vai ser minha, aonde eu pregar o evangelho, a palavra vai ser escutada, as pessoas vão dar crédito a essa palavra. E uma coisa tão importante que ele disse, medita de dia e de noite, ou seja, busque a Deus nos tempos bons, mas também nos tempos maus. Você já teve tempos bons na vida? Teve ou não? Sim? Pastor, me lembro daquele tempo, aquele jatinho que eu tinha, diga amém. Mas você pode chegar lá de novo. Se a gente ficar olhando porque perdeu, quando que você vai olhar porque vai ganhar? Quando que vamos olhar para aquilo que podemos receber, se nós ficarmos parados lá atrás? Ai, Moisés morreu, ai meu Deus. Não, meu irmão, não vai mudar nada. Ou você luta agora para Josué crescer, ou vai morrer igual a Moisés. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que entender que a boa terra, a boa palavra de Deus sempre vai estar firmando aquela promessa que Deus te fez. Se Ele disse, tu, no caso, tu e tua casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu irmão, não tem nada nesse mundo que vá fazer isso ser ao contrário. A palavra diz que é e vai ser, mas eu não posso retroceder. Lembra do caso que eu contei para vocês? Eu falei, irmão, infelizmente nós não vamos conseguir, eu vou até parar a oração. Pastor, que é isso? O senhor não vai? Não, irmã, eu não vou poder orar mais. Eu estou jogando a minha oração fora, porque a senhora faz tudo ao contrário. A senhora age de uma forma errada. Pastor, mas quando eu vejo eu já fiz. Pois é, enquanto a senhora está fazendo as coisas de uma forma errada, Deus não está podendo agir, porque a senhora está agindo de uma forma errada. É igual aquela questão de família, né? Depois que o filho casa, depois que o filho teve a maioridade, teve a sua família, o que a Bíblia fala, gente? Família são aqueles que estão dentro da tua casa. Às vezes tem casos que a sua família, que no caso é o marido, a esposa ou os filhos que estão dentro da tua casa ali, às vezes a tua família está sofrendo por causa que você está cuidando mais da vida dos outros. E uma coisa é certa, porque olha o que o Paulo falou aqui, deixa aqui o 2 Coríntios, vai em 1 Coríntios agora 9:27. Vamos lá, 1 Coríntios 9:27. Primeiro livro de Coríntios 9:27, está no segundo, é bem facinho, voltando um capítulo para trás, 9:27. Diz assim, se você encontrou, diga achei. Ele fala assim, antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo para quê, gente? A servidão, tem um motivo para isso, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o que o Paulo está dizendo? Eu tenho que cuidar da minha vida com Deus, porque se eu não tiver um cuidado comigo, se eu não começar a me julgar a ser servo, quem é servo de Deus, diga amém. O servo de Deus fica brigando na rua, gente? O servo de Deus contende com a palavra? O servo de Deus fica contra o que o pastor prega?
Hã? Ah, pastor, se estiver pregando a palavra, amém. Agora, se não estiver pregando a palavra, tem que ficar contra, sim. Tem que ser o que a palavra está dizendo, o evangelho, a revelação, não é o pastor, a palavra. Veja que o Paulo está dizendo: gente, eu tenho que me reduzir a ser servo. O que é reduzir? É você se rebaixar. Deus, eu sou servo para que eu não venha a ser reprovado no momento oportuno, porque eu digo para você, olha um pouquinho, pastor, Josué escutou, olha, ficou muita terra para trás, mas ele recebeu a bênção de Deus. Ele pode ter falhado ao que diz respeito a ganhar muita gente, mas ele não se perdeu. Agora, muitos de nós, além de não ganhar ninguém, ainda está perdendo a si mesmo. Você já não tem prazer de orar, não tem prazer de buscar, não tem prazer de vir para a igreja, não tem responsabilidade de cristão. De verdade, vamos ser sinceros, ser uma pessoa que anda com Jesus traz responsabilidades? Traz ou não? Uma pessoa que anda com Deus tem responsabilidades. Meu irmão, se você acordar de manhã e você falar que não tem nada para fazer, e mesmo que você não tenha, que você acorde aquele dia para você descansar, você tem uma responsabilidade com Deus. Você tem. Mas isso é para quem leva a palavra a sério. Quem quer realmente andar com Deus não fica dando voz para o capeta. Eu vou lhe falar para você uma coisa. Alguém assistiu o Missionário por esses dias? Não, minto. Tem uns 2, 3 meses que eu vi ele falar várias vezes sobre isso na TV. Ele falava assim: a dona Madalena, esposa do nosso missionário R.R. Soares, estava com uma dor de cabeça. Não estou enganado, era dor de cabeça. E tinha dias, alguém viu ele falando sobre isso? A senhora viu, irmã? A irmã viu também junto comigo ali. E o missionário falando que ela estava com dor de cabeça alguns dias e não comentava com ele. E disse que estava e tomava remédio e tal. Aí um dia ela falou assim: Romildo, que é o nome do missionário, Romildo Ribeiro Soares, Romildo, que dor de cabeça. Mas ô mulher, eu sou homem de Deus, eu prego e curo quantas pessoas em nome de Jesus aí por onde Deus me manda no mundo afora aí. Como é que você não fala comigo? Eu vou orar por você. Vem aqui, mulher, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, sim, acabou. Minha dor de cabeça foi embora. Às vezes você crê para fazer para tanta gente, às vezes para dentro da tua casa você esqueceu da fé. Você se contentou do jeito que está. Pastor, está difícil, as coisas não tá fácil. Essa palavrinha aqui, que dessa forma aqui, é gente que está se entregando. Você vai se entregar, meu irmão? Você vai se entregar, minha irmã? Não, nós não podemos nos entregar. Quando vem diante de você: pastor, falou essa semana que passou, pastor, até a irmã mesmo falou comigo, né, irmã? A irmã de Janira: pastor, eu tenho uma netinha que infelizmente lá no Mato Grosso adquiriu a desgraça aí do coronavírus, né? E a irmã falou: pastor, mas eu não aceito isso não. Trouxe aqui a roupinha dela, nós vamos orar, esse capeta vai embora. Diga graças a Deus. Ai, a irmã: ai Jesus, olha a diferença. Ai meu Deus, ela está doente. Ai Jesus, e agora? O que vai ser da minha neta? Ai meu Deus. Meu irmão, a menina está curada em nome de Jesus. Amém, gente? Nós não podemos permitir que as coisas de fora tirem o que tem dentro de mim. Você não pode estar contente com o que o diabo está fazendo com você. Pastor, mas não é eu, é ele. Mas o diabo tem que sair do meu filho, o diabo tem que sair da minha esposa, do meu filho, do meu marido. Tem que sair, ele não pode ficar lá. Eu tenho autoridade no nome de Jesus. O Paulo disse: eu creio nisso, por isso eu prego. Não foi o que o Paulo falou? Eu estou falando de uma coisa que eu tenho certeza, eu tenho convicção disso. Digam graças a Deus. Agora uma coisa eu falo para você: é tão difícil quando a pessoa, já viu a expressão cabeça dura? Já ouviu essa expressão? Ninguém vai ficar bravo comigo, né? Não é a pessoa que não quer ouvir. Você já ouviu uma palavra: puxa vida, isso aqui é de Deus para mim, isso aqui vai mudar a minha situação. Só que você pega ela e joga fora. Você pega a palavra, Deus te manda o que você tem que fazer, mas você no outro dia joga fora. Abra comigo 2 de Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. 2 Reis 13, versículo 14. Gente, essa história é bem conhecida, porém eu queria que você desse um entendimento aqui a respeito do que nós estamos falando, da questão de estar com contentamento no coração, sabendo que está tudo perdido. Você está vendo tudo perdido e vai continuar deixando assim?
Pastor, e agora? Vou perder todo mundo? Não, eu não posso me contentar, eu tenho que me levantar, eu tenho que clamar por essa casa, eu tenho que fazer alguma coisa por esse casamento. Eu não vou ficar esperando, como diz um dito popular, né? Vou esperar a morte da bezerra. Olha o que diz aqui, quem achou diga achei. E Eliseu estava doente da sua doença que levou ele a morte, ele morreu, só que ele não tinha morrido ainda, ele estava doente. E Jeoás, que era rei da onde, amados? De Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Deixa eu explicar uma coisa para você. O Jeoás, ele era filho de, deixa eu ver o nome do rapaz aqui para não falar para você bobeira. O nome dele, o pai dele era o Jeoacás. Deixa eu explicar uma coisa para você. Estou terminando, mais 20 minutinhos nós vamos terminar. Quando então esse camarada começou a reinar, ele começou a reinar num período difícil, ao qual os reis, os antepassados dele, serviam a demônios, serviam como idólatras, né? Eles eram idólatras, eles andaram transgredindo contra Deus. E aqui chega um momento que o Jeoás ele vai buscar a direção de Deus através do profeta. A Bíblia fala que o povo sem profecia se corrompe. Já ouviram isso? Uma pessoa que fica longe da palavra do seu pastor, da sua igreja, buscando a Deus, aprendendo ali. Claro que eu quero que você entenda, não é a placa da igreja, mas existe uma unção sobre a vida do pastor para abençoar a sua vida. Amém? E ele foi buscar a direção, porque estava tudo perdido, e o reino da Síria estava sempre conseguindo destruir Israel, fazia que eles pagassem impostos altíssimos. Vamos pensar, por exemplo, o país norte-americano, Estados Unidos, por exemplo, não é uma força, uma potência mundial? É ou não é? Na época desse período aqui, a potência mundial era a Síria. A Síria mandava em tudo. Entenda bem o que eu estou te falando. Então a Síria sempre colocava Israel em sofrimento, colocava eles em escravidão, e eles viviam em sofrimento. E aí chega um dia que esse rei Jeoás, ele se levanta e fala: vou buscar uma direção para poder vencer esses inimigos. Você veio aqui hoje como rei Jeoás buscar uma direção? Veio ou não? Pastor, eu vim buscar. Você que me assiste, você quer uma direção? Olha o que aconteceu com ele, versículo de número 15. E Eliseu lhe disse, isso um pouco antes dele morrer: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas, e então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a, e então disse Eliseu: atira. E atirou, disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra quem? Contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Diga graças a Deus. Ele foi buscar a direção. O profeta falou o quê? E olha, presta atenção, o profeta já estava velho de idade, bem senhorzinho, já havia feito muita obra, estava ali quase momentos antes da morte, e ele ainda tinha unção, amém? Não interessa a idade do pastor, se é novinho, se é bem velho, a unção de Deus que está ali, que faz despedaçar o jugo, que faz o capeta ir embora, diga amém, que faz o demônio bater em retirada, diga graças a Deus. E aquela unção que estava sobre o Eliseu, ele inspirado, teve uma inspiração e falou: ô rei, pega o arco e flecha aí. Sabe o que é o arco e flecha? Sabe, né? Você pega ali, puxa e solta aquela flecha, a flecha vai longe. E ele pegou o arco e flecha, falou assim: coloca a tua mão no arco e flecha. E ele pôs a mão no arco e flecha. E quando ele pôs a mão no arco e flecha, quem pôs a mão junto? O profeta. O profeta botou a mão junto no arco e flecha e falou assim: agora pode atirar nessa janela aqui, ó, pode atirar, porque essa flecha simboliza o livramento de Deus para a terra de Israel, porque os sírios vão ser derrotados. Diga graças a Deus. Você entende que isso foi, na verdade, você entende que foi uma forma do Eliseu explicar fisicamente que a bênção tinha chegado, mas na verdade esse propósito era muito mais espiritual do que fisicamente a flecha, porque ele tinha que acreditar que aquilo que o profeta disse era o que traria solução para Israel.
E ele como rei, ele sendo rei, sabendo que todos os antepassados, todos os reis antes dele tiveram que passar por esse sofrimento com a Síria, ele buscando essa direção, agora ele está dizendo, está escutando, essa flecha é o que vai livrar Israel. Diga graças a Deus. Você entende que isso aqui é espiritual, tá, gente? Ele está dizendo que essa flecha do livramento é Deus agora vai agir, porque você veio buscar a direção de Deus, você se rendeu, você está querendo sair daquilo que é errado, pois então agora eu vou mostrar para você o livramento. Deus vai te dar o livramento, Deus vai livrar a tua casa, Deus vai livrar teu casamento, teus filhos, teus irmãos, suas noras, seus genros, seja lá quem for, Deus vai livrar. Só que ele fala isso, e olha que coisa importante, a parte mais importante, lembra que eu falei do contentamento? Tem pessoas que se contentam como está e não continuam lutando, ou param de lutar. Pastor, já tive muitas experiências com Deus. Quem já teve experiência com Deus? Pastor, experiências maravilhosas. Quando eu falo de experiências, não é somente no fato de você ser batizado do Espírito Santo, mas de você ver um milagre, coisa acontecer que só Deus podia fazer. Pastor, se não fosse lá no passado, eu bem jovem, meu Deus, eu digo para vocês, eu falo, Deus, eu tive uma experiência maravilhosa. Eu com 17 anos já estava casado, perdido, meu irmão, não tinha condição nem de botar arroz e feijão na minha boca, quem dirá de uma família. E Deus deu livramento, salvou minha casa, salvou minha família. Hoje estou com a minha esposa, desde esse tempo difícil, vivemos, superamos. Não era o certo a fazer, não era, eu estava errado, mas Jesus operou um milagre na minha vida. Hoje até o Evangelho eu posso pregar. Mas Deus, Ele mandou a flecha do livramento, e naquela hora eu entendi. Você deve entender, a terra que Deus deu para você não pode ficar para trás, seus filhos não podem padecer, seus irmãos, seu marido, seu casamento não pode acabar sem você lutar. Tem pessoa que está contente como está. Pastor, está difícil a minha vida, pastor, porque eu não sei o que fazer. Meu irmão, você está se contentando, você está aceitando. Está aceitando perder sua família para o diabo. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele está dizendo no versículo de número 17, versículo 18, versículo 18, e disse mais: toma as flechas, e tomou-as, então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Deixa eu parar aqui um pouquinho, antes de continuar a leitura. Se você conhece bem, você já sabe o que vai vir por aí. Gente, o problema não foi ele ter ido até o profeta. O problema, você já percebeu que às vezes a gente quer achar, como diz a minha mãe falava, achar chifre na cabeça do cavalo? Já ouviram essa expressão? Tem gente que procura coisa onde não existe, e tem gente que desanima antes da hora. Aliás, desanimar não pode estar no teu vocabulário. Você não pode parar, você não pode desistir. E uma coisa que faz a gente olhar para a palavra com os olhos e fazer a gente, puxa vida, olha, se isso aconteceu com esse rei, isso pode estar acontecendo comigo. A Bíblia diz que o profeta falou assim: tem um negócio seguinte, para você se livrar, porque aquela flecha era o livramento do mal que estava para vir, amém? E o profeta falou: olha, pega agora o arco e flecha que você tem, e comece a tirar onde? No chão. Está entendendo, gente? Começa a tirar essas flechas no chão. Quantas flechas tiver, vai atirando no chão. Aí ele pega, a Bíblia fala que ele atirou 3 vezes no chão e parou. Ele atirou 3 vezes as flechas no chão e parou. Olha o versículo 19. Então o homem de Deus fez o que, gente? Se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deveria ter feito. Então feririas os sírios até fazer o que, gente? Até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás aos sírios. Ou seja, tem pessoa que já foi muito cheia de fé, que tudo que ela ouvia ela praticava. Só que fez 1, fez 2, fez 3, mas agora parou. Você entende que a Bíblia está dizendo que quando eles estiveram perante os sírios muito tempo em sofrimento, a Bíblia diz que ele tinha a oportunidade de nunca mais sofrer, nem os filhos dos filhos dos filhos sofreriam com os sírios, porque aquele dia Deus faria que o livramento livrasse a vida deles, e todos eles então a partir daquele momento nunca mais iam ouvir falar dos sírios. Os sírios iam sumir, diga amém. Só que não aconteceu, por quê? Porque ele não teve ousadia. Sabe o que é o problema? Nós vencemos uma batalha e nos contentamos com aquilo.
Você já venceu batalhas na vida? Já venci, pastor. Só que a gente não pode se contentar. Nós não podemos aceitar que aquilo é o suficiente. Nós temos que entender, o diabo está bramando como um leão buscando quem possa tragar. Só que a gente para. O diabo desanima, gente? Satanás desanima? Não. Por isso você não deve desanimar. Por isso você não deve parar. Quem creu, diga amém. Você creu? Eu perguntei se você creu. Você creu? Você crê nessa palavra? A primeira pessoa tem que ser você. Não deixe nenhum dos seus perdidos. O contentamento, cuidado com o contentamento. Existe um contentamento bom e existe o contentamento ruim. Esse contentamento que o pastor pregou é o ruim, que a pessoa se contenta do jeito que está. Ah, pastor, sempre orei e não adiantou, então vou deixar como está. Pode ser que um dia o Senhor fala: puxa vida, você não ganhou teu marido, você não ganhou tua esposa, você não ganhou teus filhos. E eu posso falar mais para você, quem é de Deus, diga amém. A pessoa fala assim: ah, eu estou doente, o que eu faço? Não, pode ficar tranquilo, em nome de Jesus, demônio, sai daí. Pronto. Mas só isso? Sim, está resolvido, está curado. Quando você está cheio de confiança, pergunto para você, como o pastor Jaime fala, uma pessoa cheia de confiança é uma pessoa que tem muita comunhão. Você só tem confiança naquilo que você faz quando você está em comunhão. Vamos falar a verdade, longe de Deus, meu irmão, não tem comunhão, não tem como você usar a ousadia da palavra para você vencer. Lembrando que a fé e a razão sempre vai se opor. Mas pastor, o médico falou, eu estou nem aí porque o médico falou, eu creio no que a palavra diz. Ah, pastor, mas o senhor está vendo aí, ó, minha mãe sofreu, meu pai sofreu, meus irmãos, meus avós sofreram com isso, e é de família, pastor, meu filho vai ser assim como todos foram. Está amarrado em nome de Jesus, que essa praga acaba agora. Mas você tem que se levantar. Não se contente na situação que você está, não se contente, levanta, levanta, levanta e levanta. Amém, gente? Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos em hipótese alguma nos contentar com a situação que passamos. Nós queremos, ó Pai, levantar a nossa voz e ter a confiança e a certeza que o Senhor está conosco. Nos abençoe, meu Pai, ajuda-nos, ó Deus, em todos os sentidos. Cure, meu Deus, trate dos nossos corações, trata, meu Deus, de tudo aquilo, ó Pai, que talvez tenha contaminado nossa fé, contaminado, meu Deus, nosso coração, e nos faça, meu Deus, pisar na terra com fé, com ousadia, assim como a Tua palavra disse, onde você botar a planta do teu pé será teu. Pai, nós determinamos, nossos filhos salvos, nosso casamento abençoado. Diga isso, irmão. Diga isso, irmão. Eu declaro o meu casamento salvo, eu declaro a minha família salva, eu declaro os meus irmãos alcançados por Cristo Jesus, e eu declaro a minha família abençoada em todos os sentidos, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu entrego todas as pessoas que ficam em casa agora na tua mão, em nome de Jesus.